Muito bom dia, nação. Logo cedo já estamos aqui trazendo as últimas informações do Flamengo para vocês na manhã desta quarta-feira. E tem muitas notícias hoje. O técnico Tite está esboçando o time que vai a campo para a partida contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Vai ser a estreia do técnico Tite. E tem também a reviravolta nas negociações entre Bruno Henrique, Palmeiras e Flamengo. Flamengo quer atravessar Palmeiras quer atravessar o Flamengo, tentando tirar o Bruno Henrique do Flamengo. E tem também a negociação entre Flamengo e De La Cruz. O Palmeiras também entrou na jogada. Vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas faz o seguinte, já chega explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes para esse vídeo. Eu quero ver a força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal. Se você ainda não está inscrito no canal Meu Megão React, eu convido você fazer parte, se inscrever, ativar o sininho das notificações, assim sempre você estará ligado nas informações e notícias do Flamengo. Você que está aí tomando seu cafezinho da manhã, se preparando para ir trabalhar, vamos então analisar as informações do Flamengo. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, ao canal do Pilhado, ao canal do João Guilherme, ao canal do Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos então para as últimas notícias do Flamengo. Sobre o desafio de comandar o Flamengo e a expectativa para a estreia contra o Cruzeiro. Esse jogo é na quinta-feira. A reportagem é do Flávio Vinic. Fala, Flavinho. Lá vem o Tite para, enfim, ser apresentado oficialmente no Flamengo. Trabalhando há quase uma semana no clube, somente nesta segunda-feira ele passou pelo ritual de receber a camisa rubro-negra dos dirigentes e posar para as fotos. Além de responder as perguntas dos jornalistas que lotaram o auditório do centro de treinamento. Todos queriam saber por que o técnico decidiu voltar a trabalhar esse ano, depois de afirmar que só retornaria em 2024. Eu não queria vir agora, porque há um tempo melhor, início de ano. Mas sim, uma necessidade do clube. A situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro antecipou a chegada do Tite. Na quinta colocação, a equipe corre o risco de não terminar entre as 6 primeiras e, assim, ficar fora da Libertadores do ano que vem, o que é o principal objetivo do clube na próxima temporada. O objetivo é a classificação na Libertadores, direta. Esse é o objetivo real. E ela tem um risco porque são 9 equipes que estão muito próximas de classificação de briga de Libertadores, onde o campeonato é extremamente disputado. Cobiçado por clubes do Brasil e do exterior, Tite revelou também por que foi seduzido pelo Flamengo. A estabilidade com que ele tem na sua qualidade, a torcida e o quanto ela te incentiva e te mobiliza para tal, uma estrutura como a do mim. A estreia do técnico é na próxima quinta-feira contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. O contato com os torcedores, por enquanto, foi para poucos privilegiados. Muito bem, e o Vene vai dar uma breve resumida de como foi, né? Essa coletiva do Tite, a primeira dele, a primeira aí, se tudo correr bem em relação ao Flamengo, a primeira de muitas ainda do Tite, ainda vai pegar 12 jogos nessa temporada e mais o ano que vem inteiro, o contrato dele é até 2024, né, até final de 2024. Então, se por acaso for cumprido por ambas as partes o contrato, o Tite fica no Flamengo até o final do ano que vem. Qual foi a coisa que mais te chamou a atenção nessa coletiva do Tite, o Vene Casagrande? Antes de mais nada, eu vi na velocidade 2 do WhatsApp pra não dormir, né? É mesmo? O Tite falando às vezes me dá sono. Mentira, brincadeiras à parte, eu gostei demais da entrevista coletiva do Tite. Ele foi bem sincero, ele não ficou dando rodeios como ele costuma dar, aquele discurso demagogo que a gente já conhece do Tite, mas não, ele foi sincero, respondeu. Inclusive, gostei bastante quando ele foi questionado sobre Pedro e Gabigol jogando juntos, e a gente já pôde ver na resposta dele que ele não enxerga um concorrente do outro, totalmente diferente, ou seja, posições diferentes. Acho que dificilmente os dois jogarão juntos, inclusive quando questionaram sobre Bruno Henrique, e aí ele mesmo deixou muito claro ali que quando tiver Bruno Henrique a história é diferente. Inclusive ele explicou por que não levou o Gabigol para a Copa do Mundo. Ele falou que o Pedro e o Gabigol, eles brigavam por posição na Copa do Mundo em posições diferentes. Então ele mesmo, é basicamente o que o Dorival Júnior pensava sobre Pedro e Gabigol.
Então eu gostei bastante sobre essa resposta. Gostei também ele mostrando para os jogadores, ali entre linhas, que ele vai fazer a competitividade no elenco, que ninguém tem vaga garantida. Ele falou, é no campo que se conquista a posição no time titular. Gostei bastante disso. Então, de maneira geral, acho que o Tite foi muito bem nessa primeira entrevista coletiva dele. Ele foi muito sincero quando questionado sobre vários assuntos. E é isso, acho que ele chegou muito bem, mostrando conhecimento sobre o Flamengo, mostrando que ele tem uma responsabilidade muito grande ao assumir esse comando técnico do Flamengo, e também deixou claro ali, quem assistiu a entrevista coletiva toda, que o ambiente, quando ele chegou, não era dos melhores, mas ele já está tentando melhorar bastante esse ambiente e acha até que está conseguindo. As pessoas que frequentam o Ninho do Urubu falam isso, que o ambiente é extremamente melhor. Ô Pedrosa, qual vai ser o maior desafio do Tite, na sua opinião? Recuperar os jogadores, sem dúvida alguma. Recuperar a individualidade desses jogadores, porque a gente fala, e eu sempre falo isso aqui, o elenco do Flamengo, tecnicamente, é o melhor do Brasil, é o melhor da América do Sul, de potencial de jogadores. Se você for colocar os 11, escala os 11, tem 8 que já estão na seleção, ou frequentam, ou já frequentaram, tem 9, 10, além ele trabalhou com 11 jogadores então, na seleção. Ele vai precisar recuperar a gana desses jogadores de querer vencer. Eu acho que um comando desse chegando, mostrando também que quer vencer, isso que é o recado que ele vai passar para esses atletas. Além disso, é aquilo, né? O Tite é um cara extremamente estudioso, extremamente técnico. Eu acho que ele entende muito de futebol e a gente precisa de pessoas, quando vão para a coletiva, quando vão dar uma entrevista, eles estão comunicando e conversando com o torcedor. E ele explica para o torcedor tudo o que ele pensa, de forma detalhada. Por mais que às vezes possa parecer cansativo, eu acho que ele consegue ser um cara muito esclarecedor em tudo que ele pensa. Então, ele deixou claro que ele enxerga o Pedro e o Gabigol jogando juntos em algumas oportunidades, porque são jogadores de características diferentes. Então, assim, não é uma disputa. Eu acho que o Tite vai conseguir recuperar os jogadores, é um grande desafio, tendo a torcida ao lado, isso é muito importante também. Então, se eu fosse torcedor do Flamengo, eu estaria extremamente animado, como eu já venho falando nesse programa aqui, desde que o Tite foi anunciado. Eu vi muita gente reclamando que ele não falou no assunto Corinthians. Você acha que tem que falar, que não tem que falar, que ele deveria falar? O que você acha disso? Antes de mais nada, Fernanda Maia, ele foi questionado sobre o porquê ele ter aceitado essa proposta do Flamengo ainda em 2023, quando ele disse que não aceitaria nenhum projeto em 2023. E ele listou 5 motivos. Eu tenho anotado aqui: estabilidade, incentivo da torcida, estrutura, grupo que joga às claras, que é o caso do elenco, e o desafio de trabalhar um estado que ele nunca tinha trabalhado anteriormente, que é o Rio de Janeiro, estado inclusive que ele mora. Então, de maneira indireta, ele já respondeu por que não aceitou proposta de outros clubes. Eu acho o seguinte: o jornalista, o torcedor que questiona, ele não falou sobre o Corinthians. Se o jornalista queria perguntar sobre isso, que comparecesse à entrevista coletiva e questionado sobre isso, ou pedisse para o funcionário que trabalha para essa respectiva emissora para perguntar. Eu não acho que ele tem que responder exatamente sobre o Corinthians. Ele trabalhou no Corinthians 7 anos atrás. Ele não tem nenhum contrato com o Corinthians, ele não tem nada obrigando que ele aceitasse a proposta do Corinthians toda vez que o Corinthians tivesse proposta. E outra, alguém garante que de fato o Corinthians fez proposta quando o Luxemburgo saiu? Porque publicamente o Corinthians não falou isso. E logo fechou o mano, né? E logo fechou o mano. Ninguém me garante que o Corinthians fez proposta. Então eu acho que o Tite ele não é obrigado a responder especificamente sobre o Corinthians. Se o jornalista quiser fazer essa pergunta, que faça. Vá à entrevista coletiva e faça essa pergunta. Agora, não critique os colegas que estavam lá, colegas que fazem o dia a dia do Flamengo e questionaram sobre o porquê ele ter aceitado em 2023 e de maneira indireta ele respondeu porque ele não aceitou o Corinthians. E tá certo. Fala pra mim por que ele teria que aceitar o Corinthians e não aceitar o Flamengo. E fala pra mim por que eu tinha que perguntar do Corinthians, ô Pedrosa. Essa discussão é extremamente barrista, Fernanda. Só reclama disso quem é lá de São Paulo, quem torce pro Corinthians, quem cobre o Corinthians. Ele não respondeu diretamente não, Vene, ele respondeu diretamente. Rio de Janeiro, trabalharam no Rio de Janeiro. Melhor estrutura, melhores condições de trabalho, elenco, melhores jogadores, elenco, condições de pagar um alto salário para ele sem ter o mínimo motivo para ele poder em algum dia reclamar, coisa que muitas vezes acontece no Corinthians, em questão de atraso e tal. E outra coisa, a história dele tá feita. Que negócio é esse? Ele é um bebê para ter cordão umbilical com o Corinthians? Ele tem que cortar o cordão umbilical dele com o Corinthians para ele trabalhar no Flamengo? Assim como ele trabalhou no Grêmio e no Internacional antes de ir pro Corinthians. Assim como ele trabalhou em tantas outras equipes onde ele foi campeão também. Então assim, cara, desculpa, que Corinthians? Por que tem que falar do Corinthians? Tem que falar do Flamengo, pô. Ele vem treinar o Flamengo, ele não tinha vínculo com ninguém. Se ele tivesse trocado o Corinthians pelo Flamengo, era outra situação. Agora, isso aí
Tal como aconteceu com o Vitor Pereira. Tal como aconteceu com o Vitor Pereira. Aí eu acho justo. Caramba, esse é o português. Exato. Qual o seu último isso. clube? O Corinthians. É isso, exatamente. Pô, então vamos falar sobre isso. Não, mas eu bati palma pro tal como. Obrigado. O que é terminar o tal como que eu vou fazer? Não, mas é isso. O Vitor Pereira, ele deixou o Corinthians alegando problema com a sogra, problema Isso. familiar. Aí tudo Aí bem. veio o Flamengo. Aí achou ok você perguntar sobre A o gente Corinthians. até queria saber também, Óbvio, né? todo mundo queria saber. Pra mim era a pergunta principal. Isso é da entrevista obrigação coletiva. jornalística. É isso. Agora, o que eu não aceito são colegas da imprensa criticarem colegas da imprensa que não questionaram sobre isso. Isso E depois não do é. Corinthians, ele ficou 2 ciclos de Copa na Pô, seleção. calma aí, cara. É Olha um aqui, querendo ó. ensinar o outro, Verê, desculpa. o Cuida do Pulgar seu. voltou mais cedo pro Flamengo, já tá liberado pro jogo contra o Cruzeiro, não tá liberado? Qual é a informação aí do Voltou teu mais drone? cedo. É drone, não? Não é drone, não. Ah, não. É porque, assim, o Chile enfrenta hoje a Venezuela. Só que ele levou o 3º cartão amarelo e está suspenso para esse jogo. Então, obviamente, não faz sentido ele continuar a serviço da seleção chilena e, com isso, ele retorna mais cedo. Isso é muito bom para o técnico Tite, né? Porque ele pode trabalhar com o Pulgar, que, na minha opinião, é titular absoluto nesse meio-campo do Flamengo. Na E era aí, Sampaoli foi um dos poucos ele e Bruno Henrique. que assim. Gerson salvaram, também. né? Aí, se você É, o parar e Gerson analisar, o Pulgar treina com o elenco segunda, terça e quarta, se preparando para o jogo contra o Cruzeiro. Por outro lado, ele não vai ter a Arrascaeta durante esse período e o Gerson também. É muito bom a gente esclarecer aqui que o primeiro objetivo do Tite, quando ele chegou ao Flamengo, e isso eu trouxe aqui desde o começo, foi a relação humana. A principal preocupação do Tite na sua chegada ao Flamengo foi o psicológico dos jogadores. Por quê? Porque o Tite sabe que o trabalho de relacionamento do Sampaoli, que a relação do Sampaoli com os jogadores do Flamengo era péssima. Ele sabe disso. Os jogadores desabafaram sobre isso com o Tite e isso aí tem a informação. Muitas pessoas dizem que muitas pessoas dentro do Flamengo desabafaram com o Tite sobre essa situação do Sampaoli. E um dos grandes pontos fortes do Tite é a relação humana. O Tite sempre foi muito elogiado por jogadores que trabalharam com ele, por membros de comissão técnica, por roupeiros, por massagistas, como um cara muito humano. E que foi essa a grande diferença desde o começo do trabalho do Tite. Algumas pessoas dentro do Flamengo chegaram a usar a seguinte expressão, que o Tite, em um dia de trabalho, eles falaram isso, que o Tite, em um dia de trabalho, tinha dado mais bom dia no Flamengo para funcionários, para jogadores, para todo mundo, do que o Sampaoli em meses de trabalho. Então, foi assim uma diferença brusca que os jogadores perceberam. Os jogadores do Flamengo enxergaram e elogiaram essa relação humana do Tite com os jogadores e o Tite claramente já chegou dando um recado para o Sampaoli, afirmando que quem tem que se adaptar ao estilo de jogo dos jogadores é o treinador e não os jogadores se adaptarem ao estilo de jogo do treinador. Foi o recado que o Tite deixou. O Tite deixou claro e o Tite também deixou muito claro a sua relação humana com os jogadores. Que a principal preocupação dele, como treinador do Flamengo, na sua chegada, é o psicológico. É transformar esse time do Flamengo num time confiante de novo. Num time motivado de novo. Eu, para ser sincero, acho que faltou uma pergunta claríssima nessa coletiva. Na verdade, duas. Que foi... Como é que o Tite iria lidar com um grupo que já derrubou tantos treinadores? Porque esse grupo do Flamengo, ele derrubou o Sampaoli, ele derrubou o Paulo Souza, ele derrubou o Vitor Pereira. Era nítido que eles não queriam jogar pelo Sampaoli, principalmente. Era um grupo acomodado, era um grupo sem motivação. E eu perguntaria para o Tite como ele iria fazer para transformar esse grupo num grupo motivado novamente. Num grupo que se entregasse pelo Flamengo novamente. E aí o Tite deixa esse recado para o Sampaoli e as comparações existem até agora nesse Flamengo, tá? Até hoje, muita gente debocha do Sampaoli dentro do Flamengo, muita gente se pergunta por que demorou tanto para o Flamengo acertar com o Tite. Porque o clima com o Sampaoli dentro do Flamengo era muito pesado. O clima com o Sampaoli dentro do Flamengo era muito tenso. Ele não conversava com os jogadores, ele não cumprimentava funcionários. E esse lado humano, o Tite ganhou rápido os jogadores. Então, eu posso dizer aqui nessa live que o clima mudou de uma hora para outra. O clima hoje no Flamengo é outro.
Hoje você vê um Flamengo motivado. Hoje você vê um Flamengo querendo jogar pelo Tite. Hoje você vê um treinador que é elogiado por todos dentro do clube por tratar todo mundo igual. O Tite está tratando todo mundo igual. E uma coisa que todos no Flamengo dizem hoje, que não se falava antes, é que há o clima para querer ser campeão brasileiro. Esse Flamengo do Tite tem a fome e tem o sonho de ser campeão brasileiro. Foi a principal cobrança que o Tite fez, porque o Tite sabe que o objetivo dele concreto é a classificação para a Libertadores. Mas ele pediu para esses jogadores para que eles se dediquem pelo título brasileiro. O Tite acredita no título brasileiro. Ele pediu para esses jogadores acreditarem no título brasileiro. É claro, já começa com um jogo fora de casa contra o Cruzeiro e um Cruzeiro em má fase. É um excelente jogo, na minha opinião, para o Tite estrear. Porque é um clube que está numa má fase, é um clube que está muito cobrado pela torcida, é um time que está jogando mal, o Cruzeiro, e que o Flamengo pode aproveitar dessa pressão que existe hoje dentro do Cruzeiro para conseguir uma estreia com vitória com o Tite no comando. Então, o Tite cobra muito. Quero o título brasileiro. Precisamos acreditar no título brasileiro. Aí tem aqui, ó, o superchat do Rodrigo. Palmeiras ofereceu 4 anos para o Bruno Henrique. Negócio tá tenso. Ó, o que eu sei é que o Palmeiras ofereceu 3 anos de contrato. Tá? O que eu tenho é que o Palmeiras realmente confia no interesse do Bruno Henrique e o Palmeiras ofereceu 3 anos de contrato. Tá? Nada mais do que isso. Agora, como o Palmeiras ofereceu 3 anos de contrato, o Flamengo deve cobrir essa oferta. E é aí que o Flamengo precisa tomar cuidado. Eu, se fosse o Flamengo, eu também cobriria, tá? Eu acho o Bruno Henrique hoje o principal jogador desse Flamengo. E o problema de você perder o Bruno Henrique é que você não vai só desfalcar o Flamengo. Não vai ser uma perda que vai desfalcar o Flamengo. Essa informação não tem, tá, Rodrigo? Não são 4 anos. São 3 anos. O Palmeiras está disposto a oferecer 3 anos de contrato para o Bruno Henrique. Agora, além do Flamengo perder o Bruno Henrique, se ele perder para o Palmeiras, ele vai estar reforçando um dos seus principais rivais na próxima temporada. O que o torcedor espera é que o time já apresente contra o Cruzeiro quinta-feira mais organização, um mínimo padrão de jogo. Acho que esses 9 dias é tempo suficiente para ele já mostrar alguma coisa, vencer alguns jogos para conseguir a vaga na Libertadores do ano que vem. E ele falou do título, mas isso depende de 2 coisas difíceis de acontecer. Uma sequência de vitórias, assim, são 12 jogos, ganhar praticamente todos, e o Botafogo perder pontos. Os outros não, porque está todo mundo no bolo, né? Aí está todo mundo muito perto um do outro. O Bragantino está 2 pontos na frente, o Botafogo está 11. Então, é bem difícil, né? Teria que o Botafogo, sei lá, trazer o Bruno Lage de volta. Aconteceu alguma coisa assim que... Porque eles não se entendem, né? O time do Botafogo... Aliás, pouco se falou sobre isso, né? Os jogadores meio que derrubaram o Bruno Lage ali e isso passou batido, né? No Flamengo não se falava outra coisa. O Botafogo ninguém fala nada quase. É engraçado isso, né? Não é curioso? Porque assim, é tão bizarro quanto, na minha opinião. Porque, pô, os caras foram lá reclamar do técnico. Que horror. Imagina, um elenco desse. Amanhã se o agora tá lá o Lúcio Flávio. Se o Lúcio Flávio fizer alguma coisa que eles não gostam, eles vão também lá no dono para reclamar? Coisa estranha. Pouco profissional isso, não me parece não, né? Uma coisa muito legal não. Mas enfim, deu certo, ganhou do Fluminense, então isso aí acabou sendo jogado para baixo do tapete. Mas eu acho que isso, principalmente o time jogando melhor. E ele vai ter jogos em que, se ele conseguir vitórias, serão jogos importantes, assim, vitórias que serão, se acontecerem, importantes. Porque ele vai jogar contra o Palmeiras, no Rio, São Paulo, no Morumbi, Grêmio em Porto Alegre, Vasco já no domingo próximo agora, tem jogo com o Fluminense. Então tem adversários importantes que ele vai enfrentar. Se ele conseguir boas partidas e vitórias contra parte dessas equipes, né? Atlético Mineiro. Jogando bem ainda, né? Também. Eu acho o Cruzeiro que também... está na fase ruim, mas é o Cruzeiro em Belo Horizonte. São grandes clubes. E a estreia, Cruzeiro em Belo Horizonte. Quinta-feira a estreia. O Cruzeiro está ameaçado de rebaixamento de novo, né? Não ganha de ninguém. Ganhou um jogo nos 10 últimos que disputou. Então, se ele conseguir boas atuações e bons resultados, já vai ficar aquela sensação, pô, se chegasse antes, hein? A história era outra e tal, e ele termina bem um ano. Eu acho que não é difícil de conseguir. E ele está cobrando que os jogadores acreditem no título, mas é muito difícil, né? Mas é obrigação dos caras. Ele falou, tem que acreditar no título brasileiro. Tentar vencer todos os jogos possíveis. E aí vê o que acontece. Isso que é obrigação, mas é muito difícil, claro que é muito difícil.
Mas o muito difícil serve de desculpa para não se tentar alguma coisa na vida, né? Isso é muito difícil. Tá bom, você quer o quê? Você quer coisas fáceis? Todo mundo quer. Geralmente os grandes objetivos são difíceis de serem alcançados. Tem que lutar. É eles que criaram a situação. Não foi só o São Paulo. O São Paulo e os jogadores que colocaram o time nessa situação. De uma campanha tão ruim, muito abaixo do que era para ser. Como os outros também, né? Estão todo mundo de braço dado ali, né? Todo mundo de braço dado. Campanhas muito ruins. Flamengo e Palmeiras, então, é vergonhoso o que os dois fazem no Campeonato Brasileiro. 11 pontos atrás do Botafogo, vamos combinar. Tem cabimento? Palmeiras... E o Botafogo fez de tudo para aproximarem. Então, tem cabimento? Palmeiras e Flamengo 11 pontos atrás do Botafogo? Todo respeito ao Botafogo, não tem cabimento. De La Cruz, jogador do River Plate, que o Flamengo tentou a contratação na última janela de transferência e vai tentar também a contratação na próxima janela de transferência. Isso é informação. O Flamengo não desistiu do De La Cruz. Na próxima janela, o De La Cruz continua na mira do Flamengo. E é bom para o torcedor rubro-negro poder assistir ao meia vestindo a camisa da seleção uruguaia. Com a camisa do River Plate, é chover no molhado elogiar o jogador, porque joga muita bola, muita bola. Na seleção uruguaia, ele é titular. Falando de Flamengo agora, o Vitor Hugo deu entrevista à Flá TV e ele disse o seguinte sobre o início do trabalho do Tite. Abre aspas, as expectativas são positivas. Ele é um grande treinador de seleção brasileira, ganhou tudo no futebol brasileiro. Espero que ele possa nos ajudar, tirando o máximo de cada um, para que a gente possa, talvez, se os times derem uma desligada, chegar e conseguir esse título. Com certeza vamos acreditar até o final, e o Tite vai ser muito importante para isso. Inclusive, o Vitor Hugo falou sobre o posicionamento em campo. Eu vou ser sincero, eu hoje não consigo definir qual é a posição do Vitor Hugo no time do Flamengo. Se é volante, se é meia, se é ponta. E ele falou sobre esse assunto. Ele disse o seguinte, abre aspas, na base eu joguei em todas as posições. No final, com o Fábio Matias, que foi treinador dele no Sub-20, treinei de camisa 5, já fiz camisa 8, já fiz ponta, mas a maioria dos meus jogos foram de meia, de 10 mesmo. Com Paulo Souza eu até joguei de ponta, mais aberto. Mas depois eu começo a jogar no meio e com o Dorival comecei a jogar mais jogos como 8. Assim eu posso chegar ao ataque, mas preciso de compromisso defensivo. Foi fundamental ter feito todas as funções na base para chegar no profissional e me adaptar. Pisar na área é a principal característica, que acabou deixando um pouco, mas potencializar isso é bom. Chegar na área e fazer gol. Então, pelo visto, o Vitor Hugo quer chegar na área e fazer gol. E de fato é isso, ele está girando a todo momento. O próprio São Paulo mesmo, o último treinador do Flamengo, uma hora usava o Vitor Hugo de volante, outra hora de meio, outra hora de ponta. Assim fica difícil o jogador render. A verdade é essa, ele precisa de uma posição fixa, tá? E o Vitor Hugo joga muita bola. Galera, vamos falar do assunto principal do vídeo agora, Bruno Henrique. Vamos lá. No vídeo de ontem eu falei para vocês, dei o papo reto, qual é o problema do Flamengo em relação à renovação do Bruno Henrique. O Bruno Henrique ele pede 3 anos, o Flamengo oferece 2 anos, e quando eu digo 2 anos, são 2 anos direto, né? 1 ano mais 1 ano não. O Flamengo fala para ele, Bruno Henrique, a gente aceita pagar 2 anos de contrato para você. O Bruno Henrique vira para o Flamengo e fala, não, Flamengo, eu quero 3 anos. Mas por que você quer 3 anos, Bruno Henrique? Porque outros clubes já me ofereceram, como o Palmeiras. Beleza. O Palmeiras é um clube que quer o Bruno Henrique, isso aí não é segredo para ninguém. Inclusive, quando entrou no período de pré-contrato, que o Bruno Henrique pode assinar um pré-contrato, está liberado para assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e sair de graça, eu falei aqui, o Palmeiras, de maneira estratégica, vai chegar no Bruno Henrique e vai falar o seguinte, Bruno Henrique, a gente oferece isso aqui. Mesmo sabendo que o Bruno Henrique ele vai dar prioridade ao Flamengo. Ele quer encerrar a carreira no Flamengo. Mas o Palmeiras, ao fazer isso, ele, entre aspas, atrapalha a vida do Flamengo. Porque ele força o Flamengo a gastar mais na renovação com o Bruno Henrique. E isso fica ainda mais claro quando hoje, dia 17 de outubro, o Palmeiras vai lá e aumenta a proposta para o Bruno Henrique. E quando aumenta a proposta, dá para ele, oferece para ele 4 anos de contrato. Estamos falando de um jogador de 33 anos. Ele faria o último baita contrato da carreira dele em um clube grande do futebol brasileiro. Ele não tem o desejo de sair do Brasil, ele não quer jogar no exterior, tanto é que o Olympiacos veio atrás dele, o Olympiacos da Grécia veio atrás dele e falou, não, eu quero continuar aqui. O Bruno Henrique quer continuar no Flamengo e eu falo para vocês,
O Palmeiras pode oferecer o que for. O Flamengo vai renovar o contrato dele. Vai ser difícil? Vai. Vai ser mais caro? Vai. Mas o Rodolfo Landim já avisou aos seus aliados: eu não quero ficar conhecido como o presidente que perdeu o Bruno Henrique para o Palmeiras. O Flamengo vai renovar com o Bruno Henrique. A questão é, por quanto sairá essa renovação? É por isso que eu falo para vocês, torcedores, vocês podem ficar tranquilos. O Bruno Henrique não vai vestir a camisa do Palmeiras em 2024. O Bruno Henrique continuará no Flamengo, mas a renovação de contrato que antes sairia por um valor X, vai sair por 2 vezes X. O que eu estou querendo dizer, isso aqui foi, enfim, uma figura de linguagem, é o que eu acho que o Flamengo agora vai ser obrigado a pagar mais ao Bruno Henrique para poder renovar o contrato. O que eu acho, ok. Na época que ele estava lesionado, existia a dúvida de como ele voltaria. O Flamengo assumiu esse risco quando não quis renovar naquela ocasião, quando o Bruno Henrique estava disposto a renovar. O Flamengo assumiu esse risco. Risco assumido, agora vai gastar mais na renovação de contrato. E outra, pessoal, a minha informação é, não é justo dizer que o Rodrigo Toshi, VP de Finanças do Flamengo, está inviabilizando a renovação do Bruno Henrique. Nem chegou a essa discussão. É o Landim que ainda não deu ok. Então, calma, torcedores, podem ficar tranquilos, porque o Flamengo vai sim conseguir a renovação de contrato do Bruno Henrique. Mas, repito, só sairá mais caro agora. Porém, estamos falando de um ídolo, estamos falando de um jogador já adaptado, estamos falando de um jogador que é titular hoje, mesmo depois de ter ficado 10 meses longe dos gramados. Estamos falando de um jogador que ama o Flamengo acima de tudo. A Venê, se renovar, o custo total da operação vai ser de 30 milhões de reais. Meu amigo, me fala um jogador que você vai pegar de graça, só pagar salário e luvas, e que você tenha certeza que vai render tal como o Bruno Henrique rende atualmente. Me fala um jogador livre aí no mercado. E por que eu falo livre no mercado? Porque o Bruno Henrique hoje, para tê-lo, você não tem que pagar nenhum outro clube. É só negociar a base salarial, tempo de contrato. Me fala um jogador livre aí no mercado que vai render o que o Bruno Henrique rende, que já chegue adaptado como o Bruno Henrique está adaptado, que é tratado como ídolo pela torcida rubro-negra. É isso. Eu acho que o Bruno Henrique está certo, ele está brigando pelos direitos dele. Eu acho que o Flamengo está certo, está brigando pelos direitos dele. E eu acho que em um determinado momento as duas partes vão chegar a um denominador comum. Beleza, galera? Aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, o Mengão tá monitorando o De La Cruz, né? O De La Cruz que, inclusive, marcou o gol da vitória do Uruguai em cima da seleção brasileira. O Uruguai venceu por 2-0 e com um gol do De La Cruz deitou na partida, meu amigo. Deitou na partida, tá jogando muita bola e se o Flamengo trazer, vai ser um baita de um reforço. De La Cruz, olho nesse nome, hein? De La Cruz está voando, jogando muita bola, tanto no River Plate como na seleção uruguaia. E o interessante é que o Arrascaeta conhece muito bem o jogador. Olha só, seria uma boa dupla ali no meio de campo do Flamengo. Então é isso daí, nação. Escreva nos comentários a sua opinião, deixe o seu like, não se esqueça. Lembrando a você que aqui no canal Meu Mengão React trazemos todos os dias notícias e informações do Flamengo, tá bom? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.